estatística não é exatamente matemática, né? Claro. Estatística não é uma ciência exata, é uma ciência de aproximação, é uma ciência probabilística. Então, essas variações são absolutamente normais quando se trata de estatística. Então, mesmo que a gente assuma, por exemplo, que desde a primeira pesquisa até hoje, as preferências simplesmente não variaram de fato, né? Elas são congeladas na realidade, no mundo real, não no mundo da pesquisa. Essas variações são normais entre uma coleta e outra. Elas vão sempre acontecer. E me parece que é isso que a gente tem mesmo. E mostra realmente que há um piso além do qual o Flávio Bolsonaro dificilmente cai, né? E também há um teto além do qual o Lula dificilmente vai. Ou seja, os dois ficam mais ou menos congelados ali. E acho que parte disso tem a ver só não com apegos positivamente, né, com aquilo que os eleitores bolsonaristas convictos acreditam, com aquilo que os lulistas convictos acreditam, mas também com a rejeição do outro lado, né? Aqueles que de um lado rejeitam o bolsonarismo, não importa o quê, e os que do lado do bolsonarismo ou do lado da direita, de modo geral, rejeitam o lulismo, não interessa o quê. E aí, consequentemente, isso define os limites de crescimento e de queda de cada um dos lados. Por exemplo, para o Lula aumentar essa distância, ele teria que, muito mais do que pura e simplesmente desgastar o Flávio, reduzir a rejeição dele. E aí pode ser que alguns que hoje o rejeitam, talvez ou variem para o voto nulo e branco, ou até se passem para o lado do Lula. Mas caso ele não consiga reduzir essa rejeição, a tendência é que esse cenário fique relativamente congelado daqui até a eleição. O que a gente sabe, olhando eleições anteriores, é que há sempre uma tendência da propaganda eleitoral do candidato à reeleição melhorar a sua avaliação. Isso já aconteceu com Dilma, isso aconteceu com o próprio Bolsonaro. Então, há uma certa tendência de melhora aí. Ela pode efetivamente se manifestar, e aí é claro, né, que o Lula pode reduzir um pouquinho dessa rejeição. Né? Tem essa vantagem. A gente, como eu falei, observou isso em eleições passadas. Mas mesmo aí, eu acredito que o espaço é relativamente reduzido. A boa notícia para o Lula é que essa pesquisa Quest, pelo menos, ela traz, dentre as várias informações, uma melhora da avaliação do governo, uma melhora da avaliação do governo, particularmente entre aqueles setores que o Felipe Nunes, na Quest, classifica como independentes, né? Aqueles que podem oscilar para um lado e para o outro. São os eleitores pendulares, né? O que vão para qualquer um dos dois lados. E isso, evidentemente, vai na direção do que eu estava falando, que é reduzir, em parte, a rejeição do Lula, porque se melhora a avaliação do governo, o próximo passo é se diminuir um pouquinho a rejeição do presidente que concorre à reeleição. Claro, e também essa tendência de melhora da avaliação do governo se mantiver. Porque caso ela não se mantenha, o segundo passo também não é dado. Então a gente está mesmo ali numa margem de variação muito pequena e, salvo alguma hecatombe, e olha que isso que aconteceu com o Flávio poderia até ser visto quase como uma hecatombe, as variações não serão tão grandes, né? Então eu acho que a tendência é que a coisa caminhe mais ou menos por aí até outubro. Pois é, Cláudio, e chama atenção porque a gente tem um recorte aqui, a gente estava conversando também mais cedo na reunião de pauta sobre a quantidade de eleitores que está disposta ou não a mudar de ideia, né? E a gente tem, no número geral, quando a pesquisa pergunta sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar, para 63% é uma escolha definitiva, para 36% pode mudar e 1% respondeu que não sabe ou então não respondeu. Quando a gente olha para os candidatos, a gente está falando hoje desse piso do Flávio, né? Porque 70% dos eleitores dele dizem que isso é definitivo, né? Que a escolha do voto é definitiva, e 71% dos eleitores do Lula dizem que essa escolha é definitiva. Então, a gente tem aí de pode mudar 29% entre os eleitores do Lula, 30% entre os eleitores do Flávio, que parece uma questão, uma votação bastante cristalizada, né? Como a gente tem usado aqui. Em relação aos demais candidatos, Ronaldo Caiado, mais da metade diz que pode mudar, 52%. Romeu Zema, 74% podem mudar de opinião ainda. Então, a gente tem um cenário invertido, né, em relação ao Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Agora, esse crescimento do Lula entre os independentes, numa eleição em que a gente está desde o início dizendo que vai ser parecida com a eleição de 2022, no sentido de ser por um fio de cabelo, você acha que há possibilidade ainda de uma reversão desses independentes, principalmente nessa esteira que você está apontando
falando aí de uma melhora da avaliação do governo, que é uma tendência para esse último ano. Essa movimentação dos independentes a partir de agora, ela deve ficar como? Então, Luísa, eu acredito que há sim a possibilidade de uma certa reversão, né? Eu acho que esse desgaste que o Flávio claramente sofre nesse momento, ele não é necessariamente um desgaste definitivo, né? Ele pode eventualmente ser compensado depois. Isso vai depender de várias coisas, né? Primeiro, a capacidade que ele tiver de se livrar um pouco desses passivos com os quais ele vem lidando aqui, né? Tanto a relação com o Master, como essas decisões do governo americano contra os interesses brasileiros aos quais ele acaba sendo associado, né? Porque ele mesmo fez questão de se associar ao Trump, ao tirar foto do lado dele, ao dizer que tem proximidade, né? Depois sair de lá se jactando, dizendo que pediu ali a classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas, provavelmente já sabendo que esse anúncio seria feito logo em seguida, mas acho que o Pedro colocou com muita propriedade. Não dá para também dizer que para isso ele influenciou e para o resto é ao contrário. Bem, ou você quer ter moral junto ao Trump ou não quer ter, então decida-se, né? É uma situação diferente daquela do Lula, que até foi lá, sentou com ele, negociou, tirou a foto com o Trump, mas uma posição de quem está indo tentar estabelecer uma relação de negociação. Outra coisa é você ir como um apoiador, e até sair de lá como alguém, digamos, que conta com uma especial simpatia. São condições diferentes e isso, evidentemente, é percebido por grande parte dos eleitores, né? Mas como, enfim, tem ainda água para rolar até outubro, embora me pareça que esse cenário, quando eu falei que o cenário se mantém até outubro, esse cenário da polarização marcada entre esses dois e vão ficar oscilando mais ou menos em torno do que tem. É isso que eu acredito. Não quer dizer que não possa ter uma inversão de curva aí, né? O Bolsonaro hoje está atrás, passa o Lula, né? Isso pode acontecer. O que eu acho que tem menos espaço para acontecer é um grande distanciamento entre os dois. Insisto, a gente não tem como ter bola de cristal aqui, ser absolutamente categórico de que isso não vai acontecer, mas eu acho pouco provável, né, que esse distanciamento muito grande aconteça. Então, se não é para terminar no fio de cabelo, vai ser uma eleição em que a distância será pequena. Talvez hoje as dificuldades do Flávio Bolsonaro sejam maiores do que aquelas que o próprio pai dele enfrentou na eleição passada, mas a gente também tem que lembrar algumas coisas, né? E alguns meses antes da eleição, a distância entre Lula e Jair Bolsonaro era bem maior do que acabou se revelando no final, né? O Lula ficou a um fio de cabelo, vamos dizer assim, de ganhar no primeiro turno. A distância foi muito pequena, só que o segundo turno ficou muito difícil e muito apertado. Então, tem um processo dinâmico aí que abre espaço para mudanças. E eu acho que essas mudanças, Luísa, elas podem vir sim a acontecer. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é pra entender a nossa política de trás pra frente e chegar em 2026 sabendo que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.